Alô? Tá. Não tá ligado. Desliga, cadê? Ué, mas não sai? Ah, só no fone? Tá ouvindo? Ai, que estranho. Ai, vocês me perdoem. Eu vim do Morumbi, pegando trânsito, tava passando mal já dentro do carro. Quase que eu cheguei aqui andando. De nervios. É sério, tá ouvindo? Eu quero um fone também. Não tem? Tem? Hã? Não, é estranho, parece que ninguém tá me ouvindo. Bom, gente. Ai, que delícia ver todo mundo. Ai, chegou. Alô? Ah. Bom, boa tarde a todos. Ai, uma honra falar aqui. Bom, contar para vocês que eu me acidentei em 94, né? Quebrei o pescoço, fiquei aquele tempo respirando com ventilação mecânica, traqueostomizada, só sem conseguir falar, né? Comunicando por tabelas, né? Aquelas tabelas com a letra do alfabeto. Otávio, você tá sem o fone. Ô, tia Osana, auxilia Otávio. E aí, né, eu fui evoluindo, fui melhorando. Até que chegou, depois de um ano e pouco, que eu havia sofrido acidente, eu fundei o Instituto Mara Gabrilli, com o objetivo de trazer política pública para a pessoa com deficiência. Né? Até porque eu comecei a viver aqui e frequentar os centros de reabilitação que existiam e via o que realmente acontece com o brasileiro que tem algum tipo de deficiência. Né? Que geralmente a mãe para de trabalhar para poder cuidar dessa pessoa, a renda da família diminui, a despesa aumenta vertiginosamente, porque a gente sabe que ter uma deficiência tem um custo de vida muito alto, né? Assim, é caro ter uma deficiência, né? É caro para quem tem uma deficiência física. A gente tem muitos equipamentos que a gente precisa. É caro ter uma deficiência visual. Precisa quase ser milionário para ter uma deficiência visual, para conseguir ter um leitor de tela, para conseguir ter software de voz. A gente sabe que é caro também ter uma deficiência auditiva, né? E em todos os aspectos, uma deficiência intelectual, que a gente precisa de apoio, precisa de apoio pedagógico, tudo é caro. Então, uma pessoa que para de trabalhar ou que não trabalha para poder cuidar do outro, a gente já vê que tipo de cenário a gente tem. Ai, que grossura, eu esqueci de apresentar. Essa aqui é a Maristela, fiel escudeira. E assim, pela Organização Mundial de Saúde, hoje, 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Isso resulta em 1 bilhão
de pessoas com deficiência no planeta. E mais, 80% das pessoas com deficiência vivem em países em desenvolvimento, como é o Brasil. A deficiência e a pobreza, elas infelizmente são intimamente ligadas, né? A gente tem inclusive casos no Brasil, a incidência de paralisia cerebral, ela tem sido muito grande, muito crescente. E isso geralmente acontece em hospitais públicos, né? Muitas vezes a gente não tem um profissional neonatal na sala de parto, coisa que nos hospitais privados tem. E mais, as filas de espera, muitas vezes as mães, né, elas têm uma gestação perfeita, chega na hora do parto, acontece uma intercorrência, ou ela fica esperando tempo demasiado na fila ali para ter um atendimento médico, acaba acontecendo uma anóxia por conta de uma paralisia, de uma demora, não tem esse profissional neonatal e a mãe vai embora, geralmente pobre, com a criança com uma paralisia cerebral, que vai precisar de uma assistência, de um atendimento para o resto da vida. E isso é muito duro porque é evitável, né? A gente vai em instituições como a ACD, né? Mesmo o próprio Cadê Você, que é um programa do Instituto Mara Gabrilli, que sai mapeando e procurando as pessoas com deficiência que não têm acesso, que não saem de casa, que não têm acesso à informação, não têm acesso a serviço, a gente vai detectando que por volta de 60% das pessoas que têm paralisia cerebral não precisariam ter. Então, é uma questão de saúde pública mesmo. Por isso, essa relação da deficiência com a pobreza, né? Em muitos países isso acontece. Por isso, eu fundei o Instituto Mara Gabrilli, a gente começou trabalhando com um fomento à pesquisa científica, com apoio a atletas, né? Com esses programas sociais. E a gente mapeou também os equipamentos culturais do estado de São Paulo, para que as pessoas pudessem ter acesso não só a visitas monitoradas para quem tem uma deficiência intelectual, né, acessibilidade física para quem tem deficiência física, mas também programas para quem tem deficiência visual, nos museus, nas salas de espetáculos, com audiodescrição, intérprete de Libras, em todos esses programas. Mas aí a coisa foi evoluindo de um jeito que os atletas eles reclamavam de calçadas, reclamavam que não conseguiam atendimento de saúde, que muitas vezes por falta de acessibilidade não conseguiam chegar nos treinos, né? Foi aí que eu me senti limitada como presidente de ONG para atender a demanda que me traziam, né? E daí eu fui movida assim por uma inquietação, né? Por uma vontade de melhorar a cidade. Foi quando eu me candidatei a vereadora pela primeira vez. E assim, eu não tinha assim afinidade com política. Eu não gostava de política. Aliás, eu não sabia que aquilo que eu fazia era política. E eu saí nas ruas, né, com a minha assistente, pedindo voto para legislar em prol da causa da pessoa com deficiência. E no primeiro momento eu não fui eleita, eu fiquei de suplente, mas eu fui nomeada secretária municipal, né? E na verdade eu fiz um projeto para que houvesse uma secretaria municipal, mas eu também não fiz um projeto imaginando que eu seria secretária. Eu fiz o projeto e entreguei lá, quem sabe um dia. E eu fui chamada, na época era o prefeito José Serra, e me nomeou. Eu fui a primeira secretária municipal da pessoa com deficiência no Brasil. E incrível porque foi a primeira secretaria e hoje a gente tem centenas de secretarias da pessoa com deficiência no país,
não só municipais, mas de estado também, como tem aqui em São Paulo, trabalhando em prol dessa causa. E isso com certeza foi fazendo com que fosse um tema nas agendas dos municípios, né? E aí, com o tempo, eu fiquei 2 anos secretária, aí eu consegui assumir como vereadora, porque no meio do mandato alguns vereadores foram eleitos deputados. E aí vagou a minha cadeira, eu era a terceira suplente. Aí fui lá começar a fazer lei, né? Eu fui a primeira e, por enquanto, a única ainda cadeirante vereadora aqui em São Paulo. Comecei a fazer lei até que eu fiquei de novo com aquela inquietação, porque eu sempre me deparava com projetos na área federal. E em matéria de legislação, a legislação federal, ela se sobrepõe à legislação municipal. Então, muitas vezes, adiantava nada eu legislar por São Paulo, quando tinha uma lei federal de poder maior que dominava a legislação aqui. E aí eu me candidatei a deputada. E fui eleita deputada federal. Eu sou a primeira deputada que entra no plenário, vai em todas as reuniões, tem que ir e vir de Brasília como assistente pessoal. Isso trouxe uma novidade para o Congresso, né? Tanto que eu tenho vários projetos lá de assistente pessoal ou cuidador, e na semana retrasada foi aprovado na Comissão de Seguridade Social, que vai obrigar o governo a fornecer cuidador para quem vive numa situação mais vulnerável, as pessoas que têm deficiência física ou deficiência severa e as pessoas que têm doenças raras. Porque a gente sabe o quanto esse profissional pode transformar a vida das pessoas, né? Eu digo que se eu não pudesse ter uma Maristela, eu não ia sair da cama, eu ia fazer o quê, né? Se eu não me mexo. Então, assim, é um profissional que, com certeza, pode fazer com que alguém consiga estudar, consiga trabalhar e mais. Imaginem as mães que têm filhos com deficiência intelectual, né? A gente conhece a abnegação das mães de criança com deficiência. E elas esquecem delas, elas vivem para o filho. Então, o fato de ter um profissional que pudesse fazer com que essa mãe pudesse trabalhar, pudesse se divertir, pudesse ter entretenimento, com certeza isso também vai ajudar na vida do filho. Vai ajudar que esse filho com deficiência tenha mais qualidade de vida. E mais ainda, a gente sabe que hoje uma pessoa com deficiência intelectual, ela não morre mais antes da mãe. Então imagina a agonia das mães pensarem, puxa, o que vai ser do meu filho a hora que eu não tiver mais? Então o fato da gente ter um programa, uma política de cuidados no Brasil, que a gente nunca teve, vai fazer uma grande transformação. Porque já vai ser um acalento no coração dessas famílias saberem que um dia, se a mãe não tiver, vai ter alguém que vai poder cuidar desse filho. E esse projeto foi aprovado recentemente numa comissão, ele está tramitando e a gente está torcendo para logo ele ir para o Senado, né, para a gente poder começar a política de cuidador no Brasil. Aí eu cheguei lá na Câmara e tinha lá já pronto para ser votado um projeto que era o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Mas esse projeto, assim, o segmento da pessoa com deficiência não concordava com ele. Ele tinha várias questões que realmente estavam totalmente em desacordo. Quando esse projeto foi criado, eu lembro que logo no princípio, no começo do projeto, falava assim: as pessoas com deficiência são hipossuficientes para o mercado de trabalho. Isso revoltava a gente. Que historinha de hipossuficiência. E ele passou por muitos relatores. O autor do projeto é o senador Paulo Paim, que na época ele era deputado.
Mas a gente teve a convenção da ONU aí no meio dessa história. E o projeto não estava com sinergia com essa convenção. E aí, o que foi essa convenção? Imaginem 192 países reunidos lá na ONU em Nova York. Foram 8 reuniões discutindo os direitos das pessoas com deficiência no mundo inteiro. E dessas reuniões, dessas discussões, surgiu um documento. E o Brasil ratificou esse documento. O que quer dizer isso? Ele foi ratificado pelo Congresso e foi absorvido pela nossa Constituição. Portanto, esse documento da Convenção da ONU, ele tem peso de norma constitucional. Ele está agregado à nossa Constituição. E nós somos signatários da Convenção da ONU, que é o primeiro tratado internacional de direitos humanos do século XXI. E aquele estatuto que estava lá para ser votado, ele não tinha acompanhado o texto dessa convenção, que é muito moderno, né? Que traz protagonismo às pessoas com deficiência. Então, o que a gente fez? A gente fez um grupo de trabalho para reescrever o estatuto, e esse texto reescrito veio parar nas minhas mãos para eu relatar. Na verdade, fui eu que pedi para ser a relatora, porque, assim, no primeiro momento, a minha equipe falava assim: você não vai inventar de relatar esse documento porque a população brasileira não gosta dele, porque o segmento da pessoa com deficiência não gosta dele. Eu também não gostava dele. E aí a minha equipe falava assim: a gente vai só apanhar, vai ter que ficar o dia inteiro respondendo e-mail, né, de gente brava porque você relata esse projeto que ninguém gosta. Mas aí eu pensei assim, eu falei, puxa, mas eu vou deixar para quem relatar, né? Eu tô aqui, eu sou pessoa com deficiência, eu sou tetraplégica, eu vivo isso, eu tô aqui para isso, porque assim, ser deputada para mim nunca foi um sonho que eu sonhei a vida inteira, de jeito nenhum, né? Assim, eu sonho em ver um mundo mais inclusivo, mais humano, mais acessível, mas foi uma forma, um meio de eu fazer um trabalho. E aí eu me senti nessa obrigação. E aí eu me comprometi com o segmento que eu seria a relatora, mas que eu não deixaria que o texto retrocedesse nenhum direito das pessoas com deficiência. Esse foi meu compromisso. E aí, o mais bacana, quem construiu o texto não fui eu, foram vocês. Foi o segmento da pessoa com deficiência, porque eu deixei em consulta pública durante 6 meses. E numa ferramenta da Câmara que chama E-Democracia, onde as pessoas podem entrar com sugestão, com contribuição, falando do texto, pedindo mudança no texto. Aí foi o primeiro projeto de lei na Câmara Federal e no Senado a ser traduzido na íntegra na língua brasileira de sinais, para os surdos poderem contribuir também. E aí a gente preparou um kit audiência pública, que era um kit que explicava o texto. E eu fui distribuindo o kit para os deputados de todos os partidos. Eu pedia, traz mais perto. Você pode fazer audiência no seu estado? Então eles faziam audiência no estado deles, se empoderavam do texto, conheciam o texto e lideravam nessa causa dentro dos estados deles. Então o que aconteceu? Na votação foi unanimidade, porque muitos deputados se sentiam donos daquele texto também. E isso foi importantíssimo para a gente. Aí foi aprovado, tanto na Câmara quanto no Senado. Eu recebi mais de 1.000 contribuições. Chegava ministro, senador, deputado com querendo fazer modificação no texto. Eu falava, muito obrigada, mas você pode alimentar o E-Democracia? Eu não recebia nenhum papel e e-mail eu devolvia. Eu pedia para alimentar o E-Democracia. Então, quando vocês entravam no E-Democracia, tinha um monte de sugestão de grife lá.
né? Então tinha desembargador, o doutor Ricardo Tadeu, trouxe um monte de contribuição, várias pessoas conhecidas, desconhecidas. O nome, Lei Brasileira de Inclusão, veio de uma audiência pública no Rio, não foi da minha cabeça. Aí foi alimentado no E-Democracia e as pessoas que escolheram o nome. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas que mais força traz para a legislação. E pasmem, são as pessoas com deficiência pautando democracia no Brasil, porque virou um case na Câmara Federal. Foi o projeto mais democrático que já aconteceu na casa. E, na verdade, a gente imitou a Convenção da ONU. Porque as convenções na ONU, elas são muito fechadas. E quando surgiu a ideia de fazer a Convenção da Pessoa com Deficiência, pensou-se assim, vamos abrir para a sociedade civil poder entrar na ONU e participar. E a própria ONU ficou preocupada, ela falou assim, poxa, se todo mundo entrar aqui para participar, não vai ter consenso e vai demorar muito para a gente encerrar o documento. Pois resolveram, né, ousar e abrir as portas da ONU. Foi a primeira convenção que a sociedade civil participou e foi a mais rápida. Então a gente se baseou no exemplo da convenção para escrever a Lei Brasileira de Inclusão. Aí entrou em vigor o ano passado, 2016. Né? Entrou em vigor o primeiro documento que assegura reais direitos às pessoas com deficiência. E por quê? A gente até então tinha um decreto, aquele decreto 5296, que a gente chama de decreto de acessibilidade. Só que em decreto não tem punição, não tem autuação. É a grande diferença de um decreto para uma lei. E a gente trouxe várias questões do decreto para a Lei Brasileira de Inclusão, como, por exemplo, as questões de acessibilidade, e sempre norteado pela Convenção da ONU. O nosso documento LBI, ele é quase uma regulamentação da Convenção. Então, a gente hoje tem uma legislação que não nos deixa atrás de país nenhum, porque ela segue, é totalmente norteada pela Convenção. E, agora, o maior desafio, já que a gente tem uma legislação de qualidade, é fazer com que ela seja cumprida. E o que está acontecendo? O Ministério Público, as defensorias públicas, os tribunais de contas, as organizações vêm fazendo audiências no país para divulgar a LBI. E isso faz com que as pessoas conheçam seus direitos e também lutem por eles. Também sabem que, puxa, cabe a nós, né, conhecedores da legislação, a obrigação de ter qualidade nos serviços, ter qualidade nas políticas públicas, porque elas são para a gente, né? E a gente bem sabe que quando um município, uma cidade, ela tem qualidade, fica boa para quem tem uma deficiência, ela é muito melhor para todos os outros cidadãos. Então, a gente virou um termômetro para melhorar a qualidade de serviços, de política, de produtos, de tudo numa cidade. E aí, vamos para a LBI. A LBI ela traz questões que, primeiro, passa a ser, qualquer tipo de discriminação passa a ser crime. Então, primeiro, seguindo a Convenção da ONU, que leva a acessibilidade de uma forma bastante radical, porque falta de acessibilidade passa a ser discriminação, e discriminação é crime. E dentro da LBI, qualquer tipo de discriminação, seja discriminação de uma pessoa a outra, seja cobrar mais de uma mãe dentro de uma escola por ter um filho, um aluno com deficiência. Isso é discriminação. Não ofertar recursos de acessibilidade em qualquer curso é discriminação.
E são discriminações com penalidade. Além de multa pecuniária que a pessoa tem que pagar, ainda tem de 2 a 5 anos de reclusão, cadeia para discriminação. A escola. E isso vocês têm que ficar muito atentos. Porque a gente sabe que uma mãe, quando procura escola para um filho, ela muitas vezes não vai denunciar a escola que rejeita a matrícula desse filho, porque ela está procurando escola, ela quer achar a escola. Então, ela não vai pensar nisso, porque o foco dela é achar uma escola. Mas a escola que negar a matrícula de um aluno com deficiência, mesmo que seja de forma velada, sabem aquela história, seu filho não vai ser feliz aqui? Isso pode dar, uma multa em dinheiro, cadeia, e o gestor da escola perde o direito de gerir a escola. Então vocês precisam ficar atentos, porque a LBI, ela é brava nesse sentido, ela é rígida, porque pelo amor de Deus, né, já está na hora, né, de acabar com esse tipo de pensamento. Então a LBI começa a punição na questão da discriminação. E mesmo em outros cursos, sabe? Vocês vão fazer curso de inglês, curso de informática. Esses cursos são obrigados a ter recurso. Seja surdo, seja cego, seja cadeirante, seja autista, tem uma deficiência intelectual, não pode ser privado de recursos para que essa pessoa possa aprender. Mesmo na escola, mesmo em outros cursos, né? A LBI na educação, ela traz também a obrigatoriedade de um assistente de vida escolar. Isso não quer dizer que um aluno, não é só porque o aluno tem síndrome de Down que ele precisa de um cuidador. A maioria não precisa, entendeu? Agora a gente sabe que tem casos que é necessário. Às vezes tem casos de autista que precisa de um mediador. Às vezes tem casos de paralisia cerebral que precisa de um assistente pessoal para ele poder executar determinadas funções, né? Agora, não é o caso, por exemplo, de achar que todo aluno com deficiência precisa ter lá alguém do lado. Que isso pode até prejudicar a convivência com os outros alunos. Mas tem caso que a gente sabe que precisa sim, e que é esse funcionário, é esse profissional, é esse cuidador que vai garantir o aprendizado, que vai garantir, né, uma igualdade de direitos pedagógicos. A LBI traz também a obrigação desses recursos pedagógicos na escola e o acesso à escola, ao ensino superior, ao ensino técnico e científico e igualdade de direito com todas as outras pessoas. Na saúde, a LBI traz a reabilitação e a habilitação como direito fundamental do brasileiro e sempre com um olhar inter e multidisciplinar. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo mundo tem direito à reabilitação. Se chegar no centro de reabilitação, o centro de reabilitação fala assim, olha, é nosso critério, desculpa, você tem distrofia muscular, mas você é autista, então eu não posso te aceitar, porque a gente não trabalha com autismo. Isso é discriminação e não pode mais acontecer. E mesmo a distribuição de órteses e próteses e fórmulas nutricionais para quem tem erros inatos do metabolismo. Depois, teste do pezinho. A LBI amplia o teste do pezinho para outras doenças também. E o direito à vacinação. Isso tudo na saúde. Depois a gente vai para o trabalho. A LBI trouxe, eu acho que é uma das maiores conquistas, que é o auxílio inclusão, que está vindo uma medida provisória para regulamentar o auxílio inclusão. O auxílio inclusão é um benefício que será concedido à pessoa com deficiência que for trabalhar. Eu até me emociono, porque assim,
é um benefício totalmente na contramão de todos os benefícios brasileiros, porque é um benefício para tirar as pessoas da estagnação, para encorajar as pessoas a abrirem mão do benefício de prestação continuada, porque elas vão receber o auxílio inclusão e mais o salário, e trabalhar, sabe, e ser um contribuinte para o Brasil. E a gente sabe que a força de trabalho da pessoa com deficiência não é para ser desprezada, não. Pelo contrário. Porque dizem assim, puxa, mas não tem qualificação, não tem formação. Tudo bem. A gente sabe que para a pessoa com deficiência estudar nesse país não é nada fácil. Até porque as escolas, né, a maioria delas, das escolas de ensino básico no Brasil, só 20 e poucos % tem acessibilidade. Mas é um público que chega com uma bagagem que poucas pessoas têm, que é a bagagem da determinação, é a bagagem da persistência, é a bagagem da superação. Porque a gente sabe que para ter uma deficiência no nosso país, a cada 5 minutos, a gente tem que enfrentar obstáculos muito grandes. Então, já para uma pessoa com deficiência chegar no trabalho, a gente sabe que ela não é qualquer uma, não. Que tem uma pessoa muito aguerrida, que é uma pessoa que superou muita coisa para conseguir estar lá. E isso faz diferença na performance no mercado de trabalho, e isso acaba multiplicando, interferindo e influenciando as outras pessoas de uma forma muito positiva. Então, o auxílio inclusão, ele está por vir, e eu acho que é uma grande conquista da Lei Brasileira de Inclusão. Também a gente criou o trabalho apoiado. O trabalho apoiado, ele é muito importante, principalmente para aqueles que têm uma deficiência intelectual, poderem entrar no mercado de trabalho com uma espécie de treinador, uma espécie de técnico. E nas experiências fora do Brasil, o emprego apoiado, o emprego com apoio, mostra que 80% das pessoas acabam sendo absorvidas pela empresa depois que o técnico, que o apoio vai embora. Isso é muito importante para a gente fazer uma transição, uma espécie, né, de ritual de passagem, principalmente para o trabalhador que tem deficiência intelectual, que é aquele mais difícil de integrar, de incluir no mercado de trabalho. Então, a gente criou o emprego apoiado. E também a gente traz umas novidades na área civil. A pessoa com deficiência intelectual, assim, se ela quisesse casar, né, e a gente sabe que todo mundo tem direito ao afeto, todo mundo tem direito ao amor. E aí vai dizer o quê? Que aqueles que não têm deficiência intelectual sabem escolher parceiro. E os que têm deficiência intelectual não sabem. Então por que tem divórcio? Né? A gente sabe que não é verdade. Por que a pessoa com deficiência intelectual não tem capacidade de escolher parceiro? E geralmente quem dizia se ela podia casar ou não era o juiz. Não tem cabimento isso. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe essa modernização da legislação, sempre de acordo com a Convenção da ONU, nunca foi de acordo com a minha cabeça, foi de acordo com a Convenção e com o segmento que foi lá trazer contribuição. Então, hoje, a curatela de uma pessoa com deficiência, ela não tem mais cunho restritivo de direitos, mas cunho protetivo de direitos, principalmente no que diz respeito a patrimônio e negociação, questões negociais. Porque a gente sabe, muita pessoa com deficiência intelectual tem dificuldade com números para pagar conta, entendeu? Para negociar alguma coisa. Então, nesse caso, ela tem a curatela. Mas se ela quiser casar, se ela quiser namorar, se ela quiser votar, se ela quiser ser votada. A gente tem uma vereadora com síndrome de Down na Espanha. Se ela quiser ter filhos, se ela quiser tirar carta de habilitação, se ela passar no exame,
Não tem juiz que a proíba de dirigir, meu Deus. Ela passou no teste. E antes, quem decidia por essas pessoas eram os juízes e os cartórios. E isso não pode... Olha lá o Didi querendo casar. Olha. O Didi trabalha comigo, vai fazer 8 anos já. E ele se desenvolveu demais, ó. Ele era tímido, perdeu toda a timidez. E isso é uma grande conquista da Lei Brasileira de Inclusão, porque a gente traz protagonismo para as pessoas e acredita nelas, sabe? Elas podem melhorar, se desenvolver, trabalhar, crescer e contribuir com esse país que a gente está precisando. A gente está precisando de pessoas que têm, né, que têm o espírito guerreiro das pessoas com deficiência para tirar esse país da lama. A gente não conseguiu melhorar o BPC, o benefício de prestação continuada, aumentando renda, que era o que a gente queria. O governo não deixou. Mas a gente fez outras mudanças, que agora, para receber o BPC, outros critérios de vulnerabilidade vão entrar na avaliação, como, por exemplo, a severidade da deficiência. E isso já dá uma ajudinha, né? Depois, a gente mudou o Estatuto das Cidades e mudou a legislação de calçadas do Brasil. Assim, é uma lei que, né, parece que é para pessoa com deficiência, mas ela interfere em muitas coisas. A gente mudou o Código do Consumidor, a gente mudou o Código de Trânsito, a gente mudou o Código de Processo Civil e mudou o Estatuto das Cidades. E hoje, qualquer cidade que tenha mais de 20 mil habitantes, o prefeito, ele é obrigado a entregar um cronograma de adequação de calçadas, né? E depois de entregar o cronograma, ele é obrigado a fazer. E se ele não cumprir esse cronograma, o que vai acontecer? Vai ser improbidade administrativa. Isso nunca aconteceu. Essa é a minha última esperança para melhorar as calçadas desse país. E quem vai fiscalizar são os tribunais de contas. E considerar crime administrativo a não confecção de calçadas faz com que o prefeito, o gestor, se as contas dele não forem aprovadas, ele vai ter que pagar do bolso. Então, acho que ele vai fazer, ele não vai querer. Não vai querer, né, ser tipificado como improbidade administrativa. Quem vai pagar a calçada, porque até então a responsabilidade sempre foi do proprietário do imóvel, lindeiro aquela calçada. Mas agora o prefeito tem que liderar o processo. E ele tem várias formas que a gente sugere de pagar a calçada. Ele pode fazer parceria com a iniciativa privada, ele pode usar do orçamento, ele pode fazer contribuição de melhoria que se faz em pavimentação. Ele pode até fazer e mandar conta, desde que combinado com o bairro. Se é um bairro de poder aquisitivo melhor, até rola fazer isso. Mas se é um bairro mais simples, mais humilde, aí não rola, entendeu? Aí a prefeitura tem que chegar lá e tem que fazer. E isso, vamos torcer, e vocês podem ajudar muito denunciando as calçadas horrorosas que a gente não consegue passar, né? Muitas vezes nem quem anda consegue passar nessas calçadas. Bom, eu falei de saúde, falei de educação, falei de trabalho. Editoras. Essa para os cegos, principalmente. Editora nenhuma pode, não tem nenhum argumento, nem direito autoral que faça a editora não produzir livros com versões acessíveis. Editou um livro, tem que ter versão acessível, disponível na loja, nos sites para venda. Não pode mais negar livro acessível para um deficiente visual ou para quem quer que seja. Se você quiser ler um livro em versão acessível, você tem esse direito. Daqui para frente, os livros que serão editados têm que sair com versão acessível. Daqui para trás, se você quiser um livro
que já é um livro antigo e não tem versão acessível, você faz a demanda, pede para a editora, ela é obrigada a produzir esse livro em versão acessível. Então, uma informação para quem usa esse tipo de versão para ler, para saber que tem direito ao livro acessível. A Perri já está mostrando a hora, eu vou mostrar um vídeo, né? E aí depois a gente conversa mais para esclarecer dúvidas. É aqui o... É aqui? Pode colocar. Nunca na história da propaganda brasileira. Pode pôr o vídeo. Eu já pedi para ele. Lembrando que a próxima palestra é do Alessandro Augusto, da Teca Assistiva. Ele vai fazer um sorteio, né? E ele foi muito gentil em me ceder 20 minutos do tempo dele. Nunca na história da propaganda brasileira chamaram uma mulher em cadeira de rodas para anunciar algum produto. Só mesmo a Bombril poderia colocar isso em pratos limpos. Eu posso fazer parte de uma minoria, mas quando chega a hora de escolher, eu vou com a maioria. E escolho Bombril. A minha ideia de felicidade está intimamente ligado à vontade de produzir e realizar. Você sabe que eu sou seu fã. Porque eu vivi a experiência de não poder falar, de não poder me mexer e de não poder respirar. E eu tenho muita gratidão no meu coração por ter sido eleita, por estar nessa casa vivendo esse momento e por saber que 45 milhões de brasileiros, a partir de hoje, passarão a ter direitos em cima dos seus direitos e poderão deixar de ser brasileiros invisíveis. Muito obrigada. O meu trabalho é pautado na transparência. Eu acho que eu tenho que dar exemplo para os brasileiros.
Eu convido todos os deputados a deixarem essa sessão pela ética, pela moral que nós temos que ter por essa casa e pelo povo brasileiro que nos trouxe aqui. Eu entrevistei o Marcos Terena, que é um cacique índio brasileiro, e a gente estava conversando muito, e ele falou coisas tão maravilhosas, que de repente eu virei para a Câmara e disse, diante desse índio, eu me sinto um lixo, uma bobagem dentro desse país. E conversando com você, com essa sua alegria, essa sua visão, eu também me sinto meio desprotegido diante de você, porque é inacreditável ver uma pessoa como você falar com essa consciência das coisas e acreditar nelas. Dr. Brant, que era o cirurgião, eu gosto muito dele. Eu falei, quantos por cento de chance você acha que eu tenho para voltar a me mexer? Aí ele me olhou, pensou e falou, 1%. Eu falei, poxa, 1% não é zero. Alguma coisa que eu pudesse ter perdido, mas eu me concentrei totalmente, foquei naquilo que eu podia ganhar. E eu tô assim até hoje. Eu gosto de contabilizar os ganhos. A vida é ilimitada. Primeiro eu quero pedir desculpa aos deficientes visuais, porque a gente não conseguiu colocar audiodescrição no vídeo para trazer aqui. A gente está preparando. E depois dizer para vocês que eu trabalho muito, sabe? Para a gente ter uma reabilitação decente nesse país. Até porque hoje, depois de 23 anos, é a primeira Reatec que eu venho pilotando a cadeira. Eu passei 22 anos sendo empurrada. E acho que por conta de um bom trabalho de reabilitação, eu comecei a resgatar os braços. E eu acho que assim, não importa a situação que a gente esteja, todo mundo tem condição de melhorar. Todo mundo. Mesmo que a gente tenha uma doença degenerativa, eu trabalho muito com doenças raras, né, que são doenças que evoluem. Mas sempre a gente tem que viver apesar de. E viver apesar de é ter um entorno que seja decente, que seja humanizado, que seja acessível, que a gente possa ir ter um momento cultural, que a gente possa praticar um esporte, que a gente possa ter o mínimo, né? E uma coisa que não importa qual seja a deficiência, o que a gente tem, e isso nenhuma deficiência tira da gente, é a capacidade de amar. Então, né, tô aqui e muito obrigada pela oportunidade. Vai ter pergunta? Ai, você é o Edson. Vai cair de mim.
Foi? Oi. Leva o microfone. Lindo. Primeiramente, boa tarde.